Mateus capítulo 28, vamos nos debruçar nessa perícope, esse recorte do verso 18 ao verso 20, que tem por tema a grande comissão. Estamos diante de um texto, que é um texto áureo do Novo Testamento. Pense em algo pomposo, glorioso, majestoso. É a comissão, a missão que o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja. Não só para os seus discípulos no contexto eminente, presente, mas também, queridos irmãos, para a sua igreja no decorrer da história. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, temos essa missão de dar continuidade à missão que os discípulos iniciaram há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus escolheu 12, e eles então foram os pioneiros. E de forma tão especial a mensagem ecoou ali em Jerusalém, a ponto de quase 3.000 pessoas se render aos pés do Senhor Jesus, confessando a Ele como seu único e suficiente Salvador. É nesse contexto, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus, Ele encontra com as mulheres ali, próximo ao seu túmulo, e comunica a elas que quer ver os seus discípulos, e pede para encontrar com eles na Galileia. E é na Galileia, em um monte, que o Senhor Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. E então, deixa claro para ele a missão pela qual eles têm a executar na terra. Não só para os discípulos do contexto eminente, presente, mas para nós, que somos os seus discípulos. E a missão é: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Muito bem, queridos irmãos, está aí o contexto. Eu pensei na seguinte forma, na divisão, para a gente trabalhar juntos nessa noite. No verso 18, a autoridade e o poder daquele que nos comissionou. Do verso 19 ao verso 20, a parte A, a comissão da igreja de Cristo. A missão que a igreja recebeu do Senhor para executar. No verso 20, a parte B, a presença constante do Senhor Jesus com seus discípulos, ou seja, a promessa do Senhor Jesus que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E qual é a grande ideia, o tema que eu extraí então desses 3 versos? Pensei da seguinte forma: o Senhor da igreja, Jesus, comissiona os seus discípulos para realizar a missão mais honrosa do mundo, que é fazer discípulo. Queridos irmãos, fomos convocados para realizar esta obra. O Senhor Jesus não escolheu o governo para fazer isso. O Senhor Jesus não escolheu a cidade para fazer isso. O Senhor Jesus não escolheu nenhuma outra pessoa para fazer isso, mas Ele escolheu a sua igreja para cumprir essa missão. A sua igreja, os seus eleitos, o seu povo. E que honra é para nós, que privilégio é para nós, para a igreja do Senhor Jesus, de pregar a sua palavra, o seu evangelho, de fazer discípulos. Fomos convocados para cumprir esta missão, e não podemos falhar, meus irmãos. Precisamos fazer jus a esta missão, precisamos responder à altura. Não podemos cruzar os nossos braços diante da incumbência, do encargo, da responsabilidade que o Senhor Jesus nos deixou para executar. Por isso, vão e façam discípulos, vão
e pregue a mensagem do Evangelho. Vão e formem outros como Cristo lhe formou, assim como Cristo lhe alcançou, mediante a sua graça, a pregação do Evangelho. Assim também você tem essa missão, meu irmão, minha irmã, de alcançar a outros. E aí a gente responde a nossa campanha de missões estaduais. Eu vou fazer discípulos. Lógico que a resposta não é para a campanha de missões estaduais, mas a resposta é ao Senhor Jesus, ao Senhor da igreja, aquele que nos comissionou a cumprir essa missão. E qual é a resposta que vamos dar ao Senhor Jesus nessa noite? Eu vou fazer discípulos. Vamos lá? Eu vou fazer discípulos. Mais forte, eu vou fazer discípulos. Amém. Vamos ler o texto? A partir do verso 18, a minha tradução é a ARA, Revista Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, pode acender a luz, por gentileza. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a igreja, por gentileza, no verso 19 e 20. Senhor Jesus, o Senhor da igreja, nos chamou, nos comissionou a fazer discípulos, a realizar esta obra gloriosa, essa missão. E aqui estamos nós, a cumprir essa missão. Vamos então se debruçar nesse texto e pensar em algumas verdades que podemos extrair então destes 3 versos. A primeira coisa, queridos irmãos, que eu vejo aqui está no verso 18. A autoridade e o poder daquele que nos comissionou. Jesus, ele deixa claro para seus discípulos, isso aqui é claro nesse verso 18, perdoe-me a minha redundância, que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. A ideia aqui, queridos irmãos, de alguns teólogos, em especial de William Hendricks, é que quando Jesus estava na terra, mediante a sua humanidade, lembre-se que Jesus tinha tem duas naturezas, humana e divina. Quando ele vem à terra, ele assume essa natureza humana. Então, assumindo a natureza humana, se fazendo semelhante a nós, se tornando servo, ele estava limitado a algumas coisas. É por isso que ele tem limitação no seu corpo físico, biologicamente. Fome, sede, sono, cansaço físico. E ele chora na morte do seu amigo Lázaro. Há uma limitação. Quando Jesus, ele ressuscita ao 3º dia, então, irmão Eliezer, não mais agora limitado, mas diz o texto, Jesus deixa isso claro, todo, não é somente parte, mas todo poder. A tradução corrigida fala poder, a minha tradução atualizada fala autoridade. É porque no grego a ideia é a mesma, tanto autoridade como poder. E Jesus então, queridos irmãos, ele de forma tão esplêndida, sendo ele próprio, o próprio Deus, então agora ele tem todo o poder sobre ele. Não mais vai passar por tudo que ele passou, sendo humilhado pelos homens, pelos religiosos da época, que ele prendeu, que ele cuspiu, que ele bateu, que ele levou preso, que ele levou à cruz e o matou. Não mais, porque agora ele tem todo o poder. E aqui eu entendo, queridos irmãos,
que aquele que nos chamou tem autoridade. Aquele que nos convidou a cumprir essa missão, nos convocou a cumprir essa missão, ele tem todo o poder. Esse é o Senhor que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Está no controle de todas as coisas. Não servimos a um homem qualquer, não servimos a uma autoridade qualquer. Respeito às autoridades, sim, a própria Bíblia nos leva a isso, mas não, este nome é acima de todos os nomes. Este nome tem poder, ele é soberano, ele reina, ele vive, ele é glorioso, majestoso, grandioso. Este Senhor, com toda a autoridade, com todo o poder, de forma esplêndida, ele falava e as pessoas eram transformadas, Carol. Assim foi na vida de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, verso 1 a 10. Este homem falava e as pessoas eram libertas de espíritos malignos e eram também curadas das suas enfermidades. Mateus capítulo 8, verso 16. Quando este Senhor Jesus, com toda a sua autoridade e poder, falava, ele acalmava a tempestade. Mateus capítulo 8, verso 23 a 27. Ele falava e os mortos eram ressuscitados. Assim foi a filha de Jairo, assim foi o filho da viúva de Naim, e assim foi com Lázaro. Servimos a este Senhor que tem toda a autoridade, todo o poder. Foi Ele que nos convocou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos deu a incumbência, a ordem. Vão e façam discípulos. E nós nos submetemos e devemos submeter a este que tem toda a autoridade. Uma outra informação que encontramos aqui, verdade, nessa perícope, nesse recorte, está no verso 19. A comissão da igreja do Senhor Jesus. Aquele que nos convocou tem toda a autoridade, tem todo o poder, o Senhor Jesus, e agora Ele nos dá uma ordem. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Percebam, queridos, e precisamos analisar, avaliar agora os verbos. Na nossa língua portuguesa, pensando no verbo ide, dá a ideia de ser um imperativo, mas não. Tá? Dá essa ideia, mas não, porque no grego não é o imperativo ide. O ide, o batizar e ensinar, traz essa proposta de gerúndio, do grego. Ou seja, queridos irmãos, o que acontece? O verbo fazer é que é o imperativo. É o verbo fazer discípulos. O fazer que é imperativo. E nós precisamos nos submeter a esta ordem. A esta ordem. A este mandamento. É isso que o Senhor nos pede. Façam discípulos. Façam discípulos. O ide, por ser o particípio aoristo passivo, normativo no plural masculino, sugere o sentido de enquanto vou, ou seja, enquanto você está indo, você precisa fazer discípulo. Aonde você está, aonde Deus lhe colocou, você precisa fazer discípulos. Onde foi que Deus lhe colocou? Onde Deus lhe deu a oportunidade de estar trabalhando dentro da sociedade, nessa família que Deus lhe deu, na sua casa, no seu lar, na sua vizinhança, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Onde Deus te colocou. A ideia é essa, você precisa ir, vá. Mas enquanto você vai, você precisa fazer discípulos. A ideia de ir, essa ideia de movimento contínuo.
Enquanto você se movimenta, você não pode perder a oportunidade de encontrar uma vida preciosa que Deus coloca na sua frente para pregar o Evangelho. Essa é a sua missão, meu irmão. Essa é a sua missão, minha irmã. Não podemos ser contagiados com o tempo presente e nos acomodar. Você sabia que 90 ou mais de 90% dos cristãos nunca conduziam a vida aos pés do Senhor Jesus? Não discipulou, não acompanhou, não conduziu. A gente precisa mudar a isso e precisa de fato descruzar os braços e partir em direção à missão que Deus estabeleceu para a sua igreja. Além de ir, o movimento constante para fazer discípulos, precisamos batizar. E a ideia do batismo, queridos irmãos, em nome da Trindade, é um ato de identificação e incorporação da comunidade de fé. O batismo simboliza a purificação do pecado e a entrada em uma nova vida em Cristo, unindo o crente à família de Deus. É também uma declaração pública de fé e compromisso com os ensinamentos e a obra redentora de Jesus. E você precisa iniciar todo o processo para conduzir essas vidas ao batismo. Nessa pública declaração de fé, as pessoas se batizam para declarar que Jesus é seu único, suficiente Salvador. Nesse simbolismo, ela declara: estou morrendo para o mundo, estou nascendo uma nova criatura. Esse simbolismo também o batismo traz a ideia de estar com a igreja, de fazer parte da igreja, de estar em unidade com a igreja, de estar pertencendo, ao corpo de Cristo, à unidade. Ninguém consegue viver sozinho. O ser humano não foi feito para ficar só. Imagine um cristão. O cristão não tem que ficar isolado. O cristão tem, sim, a responsabilidade e o dever. Como Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, no verso de número 3, que nós temos a responsabilidade, o dever de preservar a unidade da igreja. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Por isso que você precisa fazer sempre esse movimento em direção à comunhão da igreja, em direção à igreja de Cristo, em direção ao corpo de Cristo. O Senhor foi atraído por Deus nessa noite. Porque este lugar aqui, parece que a gente olha para um lado, para o outro, tem estruturas, ventiladores, janelas, bancos, cadeiras, mas tem pessoas que elas são muito mais valiosas, importantes, incomparavelmente mais para o Senhor Jesus do que essas coisas. A estrutura fala de um ambiente para esse encontro, para esse ajuntamento. E quando nós estamos juntos, no Salmo 133 diz que é bom, que é agradável, que é maravilhoso e que há uma bênção de Deus quando nós nos reunimos. Onde você edifica a minha vida, onde eu edifico a sua vida, onde nós edificamos a vida uns dos outros e juntos crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus. O nosso coração é aquecido nesse ambiente. A gente ouve um testemunho de um pastor que enfrentou um grande desafio, mas a mão do Senhor estava sobre ele, a sua família, e de uma forma tão maravilhosa, Deus operou sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, e ele está aqui, levantado por Deus, erguido por Deus, para o servir, adorar e glorificar o seu santo nome. Nesse lugar o nosso coração é aquecido, quando o Van pega o microfone para cantar com o Romário, e o louvor transpassa o nosso coração, faz vibrar a nossa alma, de desejo ainda mais, para adorar, servir ao Senhor. Quando ela fala, usa o Evangelho, e traz o testemunho de que o Senhor fez, operou, e da mesma forma, fará e operará sobre as nossas vidas. Por isso que precisa da igreja. Não preciso ir para a igreja. Isso é uma fala do diabo, do cão. Não, vou fazer o que na igreja? Não, isso é do diabo. Não é de Deus. Porque o projeto de Deus é para estar juntinho. É tanto que a Bíblia, Paulo usa a metáfora, a comparação entre a igreja e Jesus, a esposa e o esposo.
A igreja é a noiva de Jesus. E chegará o dia do casamento, onde nós estaremos juntos para sempre. Já somos casados. E o casado gosta de estar junto, caminhar juntos. Essa é a proposta, onde nós precisamos caminhar juntos, estar juntos. Mas naquele grande dia ápice estaremos de maneira plena, juntos com o nosso noivo. O noivo da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, há uma necessidade primária do batismo. O batismo te leva à comunhão. O batismo te leva à consciência da unidade. O batismo te leva a estar com a igreja, a estar congregando, a estar sendo pertencente. Então, a igreja não só a espiritual, mas também a igreja física, no sentido organizacional, onde nós congregamos na Igreja Batista Sinai. E aí o outro verbo está no verso 20. Além de batizar, você precisa ensinar. Ensinar as pessoas a guardar, a obedecer às ordens do Senhor Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu acho interessante que o batismo e o ensino, essas duas atividades, elas são coordenadas uma pela outra. Ambas são subordinadas a façam discípulos. Elas são subordinadas a façam discípulos. Mas, para se batizar, precisa receber o ensino, discipulado. E quem se batiza, precisa continuar estudando a palavra de Deus. Está aqui o quadro, testemunha que hoje pela manhã estávamos estudando sobre o ensino do ministério de Cristo, e o ápice do nosso ensino foi a ética do reino de Deus. Existe um reino espiritual, existe um reino terreno, humano. E nós sabemos que o espiritual, Deus governa, Deus lidera. E quando nós nos submetemos então a uma classe, porque todos que ensinam precisam sentar para aprender. Todos que ensinam precisam sentar para aprender. O senhor nasceu já coronel? Todo um processo. Silas era soldado, agora é cabo. Ô glória. Logo, logo sargento. Subtenente. Não é subtenente? Subtenente, depois tenente. Depois tenente coronel. Depois coronel. Se Van deixar, Van não quer não. Van quer aposentar logo ele. Mas a gente precisa sentar para aprender. Existe uma escola de ensinamento onde nós que queremos alcançar os objetivos, e agora pensando no reino de Deus, eu sento para aprender. Então, enquanto discípulo, aluno, a ideia do discípulo traz a ideia de aluno. Eu sou aluno de Cristo, e Ele me ensina. Aprendi um pouquinho, agora eu vou ensinar a outros. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou ensinando. Eu preciso sentar para aprender e ouvir para aprender. É disciplina, requer disciplina. E a gente precisa sentar para aprender. Como você vai ensinar? Como você vai falar? Ter autoridade para falar de Jesus, ensinar sobre Jesus, se você não senta para aprender. Tem que ter moral. Tem que ter moral. Tem que ter moral. Eu não sei se você já se deparou com pessoas assim, que chegam para falar, e você olha assim, meu Deus, não tem moral nenhuma para falar, não tem autoridade nenhuma para falar. Eu lembrei de um amigo meu, ele tentando entrar no banco, o banco já estava fechado ainda, tinha uma fila, e ele queria muito ser, coronel, policial. Ele, quando veio meu sogro é policial federal, ele fica doido pela carteira de meu sogro. Eu lembro de um episódio que ele queria entrar no banco, e o segurança falou, não, está fechado, tal. Acho que o irmão Eliezer faz esse papel, faz muito esse papel, não, está fechado, não pode entrar, tal, tal. E ele mostrou a carteira dele. Tal, e aquela coisa toda, o sonho dele era ser policial, e aí de repente o cara deixou ele entrar, ficou com medo e deixou ele passar. E depois
voltou atrás, que o Espírito Santo de Deus tocou seu coração. Rapaz, você mentiu. Você mentiu. E posteriormente não teve moral, porque tinha uma moradora lá do bairro onde ele morava, chamou ele e falou: o que foi aquilo ali na fila do banco mesmo? Eu vi você mostrando uma carteirinha. Falei: rapaz, carteirinha de administrador de empresa. Fica sem moral, sem crédito. Como assim? Você falou uma coisa e não é. Não pode. A gente precisa realmente ter a unção de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus sobre a nossa vida, ser tomado pelo Espírito Santo de Deus a ponto de ter moral para falar de Jesus, impactar outras pessoas e falar assim: olha, eu estou te ensinando o pouco que eu sei, mas assim como eu faço o mesmo. Você precisa guardar os ensinamentos do Senhor Jesus, você precisa guardar essa palavra no seu coração, para que Cristo possa ser impresso na sua vida, nos seus atos, nas suas ações. Imagine aqui que moral eu teria enquanto pastor, pregar nessa noite de frente da minha esposa, se em casa eu fosse um traste. Estou aqui pregando, ela está sem vergonha. Olha, mentiroso. Aí ela senta logo de frente. Então que moral eu teria de falar de Jesus, pregar o evangelho nessa noite, com minha esposa aqui no primeiro banco? É por isso que a gente precisa, irmãos, de fato, investir no nosso relacionamento com Deus, ter profundidade nesse relacionamento para viver de maneira poderosa para a glória de Deus e cumprir a sua missão. E fazer discípulos, que a missão é essa, a ordem é essa, o imperativo é esse, o mandamento é esse: façam discípulos, indo no caminho, aproveitem as oportunidades, batizem. E quem batiza é a igreja que autoriza o batismo. Não é você chegar: vou batizar alguém aqui. Não, é a igreja que autoriza. Tanto que quando eu faço o batismo, eu falo: autorizado por Deus e por esta igreja, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, autorizado por Deus e por esta igreja. E nós fazemos isso e seguimos um princípio de liderança, um princípio bíblico. E então devemos, além de batizar, continuar acompanhando. O irmão Zé faz esse trabalho de ponta. O irmão Zé acompanhou o irmão Oswaldino, fez estudo com ele. Ele se batizou e o irmão Zé continua discipulando o irmão Oswaldino. A gente precisa dar continuidade. Eu tenho um exemplo aqui. Cadê Cris? Cris deu saidinha, está na recepção da igreja. Eu tive a honra de discipular. E quando eu fazia o estudo lá no Oiteiro, ele não era nem casado com a esposa dele, né, que é Ritinha. Ele saía, enrolava, chegava depois, aquela coisa toda, tal, enfim. Mas fiz o estudo. Depois nos encontramos posteriormente, já como os membros da Igreja Batista Lindinópolis. Fiz o discipulado com ele. E continuei, batizou e continuei acompanhando o Cris. E aonde Cris vai parar? Depois de 8 anos, veio congregar aqui. E hoje eu tenho a honra de pastoreá-lo. Assim foi com o Val. Olha ele aqui, o bonitão. Tive a honra de conduzir até o batismo. Do batismo até hoje, está aqui. O Val também. Discipulei Val lá na Lindinópolis. Tive a honra de implantar o Ministério de Novos Decididos. Preparei Val se batizou. Lembrei de Vivi aqui agora. Lembrei de tantas outras pessoas que a gente acompanhou. Batizei e acompanhei o processo. E essas pessoas estão formando outros discípulos. Cristiano tem sido um vaso de honra nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho. Val também, dentre tantas outras pessoas aqui na igreja que eu poderia citar. E a gente precisa dar continuidade, a gente precisa, irmãos, acompanhar estes. E aí eu falo uma coisa para vocês. O último ponto da mensagem. Há uma promessa do Senhor Jesus de estar conosco. Então não temas o tempo presente, não temas as circunstâncias, não tenha medo de nada que possa lhe acontecer. Cumpra a missão, porque Ele deixa claro: eis que estou convosco todos os dias. Não é estarei convosco, o verbo no futuro. Estou convosco todos os dias, e não é
Hoje sim, amanhã não. Essa semana sim, a semana que vem não. Ó, marca na sua agenda aí, porque eu só posso estar com você nesse dia. Não. Ele fala todos os dias. O Senhor Jesus está conosco. Todos os dias. A todo momento, a todo instante, a toda hora. Por isso não podemos baixar a nossa cabeça. Pois a presença do Senhor Jesus é certa em nossas vidas. Esta garantia de sua presença contínua oferece conforto e também nos traz coragem, enquanto seus discípulos, para cumprir a missão. Nós não estamos sozinhos nesta missão, neste mundo, queridos irmãos. O propósito do Senhor Jesus, este Senhor que ressuscitou dentre os mortos, que tem toda a autoridade e poder, é de nos acompanhar, nos capacitar, nos encorajar a realizar esta obra gloriosa de fazer discípulos. Essa presença constante do Senhor Jesus é uma fonte, queridos irmãos, de força e direção, que nos assegura que a missão da igreja será cumprida, apesar dos desafios e dos obstáculos. A presença de Jesus nos dá garantia de que seremos mais que vencedores. Aleluia! Precisamos ter essa certeza, essa convicção. Eu lembrei que quando eu congregava lá na Linde, eu era líder de ministério de evangelismo. E aí eu implantei lá o ministério Conquista para Cristo. Cristiano fez parte, Jacques fez parte, outros amigos também. Val fez também, Conquista para Cristo, Val também fez, André fez também parte do projeto. Fizemos um treinamento, apresentamos o projeto para toda a igreja. O templo em cima estava construindo, eu lembro como hoje, apresentei o projeto no salão de baixo, onde era realizado o culto do resgate. Houve uma mobilização da igreja, mas ao mesmo tempo, mais de 900 membros, a gente encontrou só 30 pessoas para servir. Falei, Jesus, mas glória a Deus, é assim mesmo. E fomos. E foi um impacto poderoso naquele lugar. Deus alcançou vidas, salvou vidas, transformou vidas. Preparamos para fazer estudo e eu voltei para fazer estudo. Eu lembro que foi eu e Jaque uma vez fazer um estudo. A gente entrou. Gente, a conquista é tão grande que a gente não tem noção. Entramos em algumas vielas assim. Falei, meu Deus, eu não conhecia aqui. Nem sabia que isso existia aqui na Conquista. E voltamos lá, demos estudo, pessoas se rendendo a Cristo, pessoas sendo impactadas pelo Senhor Jesus. E queridos irmãos, por quê? Porque tínhamos a certeza que o Senhor estava conosco. Deus está conosco. O guarda de Israel é o nosso refúgio. Creia, acredite, confie. Deus é fiel. E para aplicar, trago 3 considerações para a nossa vida, queridos irmãos. A primeira é que aquele que nos chamou, nos comissionou, o Senhor Jesus, tem toda a autoridade, tem todo o poder, e nele precisamos confiar. Aí eu lhe faço uma pergunta, na segunda aplicação. Você está cumprindo a missão? Você está formando discípulos? Não é tornar pessoas semelhantes a você, mas pessoas semelhantes a Cristo, não a você. Não fãs, não ídolos, não. Mas pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus. Toda segunda, como eu estou dando aula no seminário, eu transferi para terça. Estou com os novos aqui. E eu falo para eles, discipulando eles, eu quero que vocês se apaixonem pelo Senhor Jesus. Eu quero que vocês amem ao Senhor Jesus de todo o coração. Se relacione com Ele, por meio da oração, da meditação da palavra, se aproxime. Lute para viver a palavra, lute para ser diferente, lute para brilhar a sua luz, resplandecer a sua glória, para ser sal na terra. E o nome do Senhor ser glorificado por meio da sua vida. Faça isso. Queridos, precisamos cumprir esta missão. Não é peso,
mas é uma missão honrosa, gloriosa, que Jesus confiou à sua igreja, a nós, o seu povo. E por fim, vão, façam discípulos. Façam discípulos. Conduza vidas a Cristo. Pregue a poderosa mensagem do Evangelho que fala do poderoso Senhor Jesus. Vão, pregue essa mensagem.